Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes. Hoje nós vamos falar, digamos, uma área muito interessante de trabalhar, pouco explorado pelos peritos, que é a vara do trabalho. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma grande dúvida que as pessoas têm. O que é nexo causal? Simone, eu vi que o juiz perguntou se tinha nexo causal. Eu vi que o advogado ele fez um quesito, existe nexo causal. O que é isso? Simples de poder entender. Sabe que meus vídeos são tranquilos. Meu vídeo não é para confundir vocês, muito pelo contrário. Então vocês imaginam o seguinte: uma pessoa que ela não tinha nenhum tipo de doença. Nós estamos falando de doença psi. Então ela não tinha doença nenhuma, ela entrou na empresa, ó, joia, tranquilamente. Mas as condições de trabalho, a pressão, um assédio, fizeram com que ela adoecesse. E aí o juiz, o que ele vai perguntar? Ele vai perguntar exatamente, existe o nexo causal? E o nexo causal é tu verificar que aquela patologia que essa pessoa disse, né, lá no processo, que ela desenvolveu, ela tem alguma coisa a ver com as condições de trabalho. E quando a gente fala as condições de trabalho, a gente não está falando nem do espaço físico, a gente está falando exatamente como eu disse antes, a pressão psicológica, a sobrecarga de trabalho, ambiente tóxico, isso adoece uma pessoa com certeza. As pessoas ficam com o quê? Com depressão, ansiedade, dependendo da situação que ocorre dentro da empresa, estresse pós-traumático, são várias e várias patologias que elas surgem, mas que a pessoa, ela era, vamos botar assim entre aspas, normal, né? Porque esse normal, a palavra normal é tão relativa, mas assim, ela não tinha nenhum tipo de doença psi, nenhuma doença psi. E isso então é nexo causal. E aí eu aproveito esse vídeo para falar para vocês o que é nexo concausal. Concausal é o seguinte, vocês imaginam uma pessoa que tinha depressão, ela se tratou, medicação, ela toma medicação, vai à psicoterapia, então ela entrou na empresa, sabe, com a saúde dela tranquila, ela estava estável, normal. E aí essa mesma empresa, com aquelas condições de trabalho que eu falei para vocês, um assédio moral, pressão psicológica, ambiente de trabalho tóxico, fez o quê? Ele desencadeou. É como se ele tivesse acordado aquela doença. E aí sim, aí isso se chama nexo concausal. Às vezes o juiz pergunta assim, existe nexo causal? E na verdade não existe, mas existe nexo concausal. Ou ele pergunta, existe nexo concausal? E quando tu vai verificar, é nexo causal. Isso aí é o carro-chefe do nosso trabalho como perita da vara, né? Do trabalho que nós temos que ter em mente, porque isso vai aparecer sempre, sempre. Porque, não, Simone, a perícia que eu estou falando é em relação à depressão, o estresse pós-traumático. Tá, mas o que quer dizer isso? A pessoa adoeceu? Sim, mas ela adoeceu em função da empresa? Então, vamos ter em mente essa situação que vai sempre estar presente. Por isso, pessoal, vamos nos capacitar para saber exatamente a diferença de nexo causal, concausal e muito mais. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.